É cabível reconvenção em ação de adjudicação compulsória? Esse é o tema da nossa lição prática jurídica de número 106, de um total de 365. Todos os dias no ano de 2023 eu tenho esse compromisso de apresentar a você, neste canal, um áudio com uma lição prática jurídica voltada a obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. E hoje vou falar sobre um tema que é muito caro. Vamos falar um pouquinho sobre contestação e também sobre reconvenção, mais especificamente sobre reconvenção na ação de adjudicação compulsória. Quero iniciar esse áudio dizendo que a ação de adjudicação compulsória, ela é ajuizada pelo adquirente de um imóvel que está formalizada essa aquisição por algum contrato particular ou um contrato feito por escritura pública, mas que esse adquirente não consegue registrar esse documento no cartório de registro de imóveis e, portanto, transferir a propriedade imobiliária com esse registro. A ação de adjudicação compulsória, ela visa obter o registro de um imóvel para o qual o autor tem somente um contrato particular ou uma promessa de compra e venda. Essa ação visa o registro do imóvel, para a qual o autor adquirente não tem a documentação correta ou necessária exigida por lei para fazer a transferência perante o cartório de imóveis. Portanto, é através da ação de adjudicação compulsória que esse proprietário do imóvel adquirente pode obter a carta de adjudicação. E essa carta de adjudicação, extraída pela sentença de procedência da ação, do pedido dessa ação, essa carta de adjudicação será levada a registro e, com isso, realizada a transferência do imóvel. Bom, nessas circunstâncias, nós sabemos que a propriedade imobiliária, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, ela somente se transfere através do registro do título translativo lá no cartório de imóveis. E enquanto não se registrar o título, o contrato, a escritura, o alienante, o vendedor do bem, continua a ser o seu efetivo proprietário. Para que ocorra essa transferência, nós precisamos aqui do registro deste contrato, dessa escritura no cartório de imóveis. Muito bem. O fundamento, portanto, para a ação de adjudicação compulsória, o fundamento está no artigo 1417 do Código Civil e também no artigo 1418. E aí nós temos os requisitos para o ajuizamento de uma ação de adjudicação compulsória. O primeiro requisito é que haja um negócio jurídico firmado por um instrumento escrito. Tem que ser aqui um contrato escrito, um negócio, uma promessa de compra e venda, um próprio contrato de compra e venda de um imóvel. Tem que ter um documento escrito que comprove a existência desse negócio de compra e venda, que tenha como objeto um bem imóvel. Nesse negócio, então, só é possível ajuizar uma ação de adjudicação compulsória se eu tenho um contrato escrito. Contrato verbal já não será possível ajuizar uma ação de adjudicação compulsória. Nesse contrato escrito, promessa ou a própria compra e venda, tem que ter também uma cláusula de inexistência do direito de arrependimento. Ou seja, isso tem que ficar consignado, que o adquirente ou o alienante não podem se arrepender depois que o negócio foi realizado. Tem que ter uma cláusula aí nesse sentido. E também, claro, tem que ter, além da individualização do imóvel, o objeto da compra e venda, tem que ter também a comprovação
de que o valor do preço foi efetivamente pago pelo alienante. Então, esses são os requisitos da ação de adjudicação compulsória. Presentes os requisitos, o juiz vai prolatar uma sentença de procedência do pedido e essa sentença será levada a registro no cartório de imóveis para que agora seja averbada na matrícula desse imóvel e, com isso, operacionalizada a transferência da propriedade desse bem em favor do adquirente, autor da ação de adjudicação compulsória. É claro que nessa ação, que segue o procedimento comum, é possível que o réu, na sua defesa, faça a reconvenção. Reconvenção é o contra-ataque, né? Além de se opor, de resistir ao pedido formulado pelo autor na petição inicial, o réu, na própria peça de defesa-contestação, o réu faz o contra-ataque. O réu é que vai fazer agora um pedido contra o autor. Para isso, para que seja possível uma reconvenção, isso tem que ser feito no prazo da contestação, prazo de 15 dias. Nessa situação, o réu ele vai apresentar um capítulo na contestação e esse capítulo tem que ter todos os requisitos de uma petição inicial. A mesma pretensão que ele poderia deduzir de forma autônoma, ele deduz por reconvenção na própria defesa, na própria contestação. É claro que o pressuposto aqui da reconvenção é um pressuposto baseado na economia, na simplicidade, na efetividade, na razoável duração do processo, já que esse contra-ataque é feito na própria peça de defesa, contestação. Bom, quando é cabível uma reconvenção? A reconvenção ela é possível de ser apresentada sempre, em qualquer situação, desde que a lei não proíba de forma expressa a reconvenção. Não havendo uma expressa vedação legal, é possível que o réu apresente a sua pretensão em contra-ataque na própria reconvenção. Por exemplo, a própria lei do juizado especial não permite reconvenção no procedimento do juizado especial. Na ação popular, também temos na própria lei que regula a ação popular, temos lá uma determinação que não se mostra cabível a reconvenção na ação popular. Quanto à adjudicação compulsória, não tem nenhum impedimento legal para que apresente essa reconvenção. E, portanto, para que ela possa ser admitida pelo juiz, basta que exista uma conexão da pretensão que está sendo deduzida pela reconvenção com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Nesse caso, o artigo 343 do Código de Processo Civil, ele admite, que o próprio réu faça a reconvenção quando há essa conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Essa conexão, ela nem é aquela conexão formal do próprio Código de Processo Civil, aquela conexão entre duas demandas baseadas aqui numa identidade de pedido ou causa de pedir. Não é essa conexão do artigo 55. A conexão aqui entre as duas demandas, ela está fundamentada numa afinidade. A reconvenção tem que ter uma afinidade com o fato, com o pedido ou com o direito que está sendo discutido na ação principal. Bom, é muito possível, portanto, que o réu apresente reconvenção numa ação de adjudicação compulsória. Imagine, o autor ajuiza uma ação de adjudicação compulsória sobre a alegação de que a incorporadora de um empreendimento imobiliário está se negando a outorgar a escritura pública para transferência da propriedade imobiliária no cartório de imóveis, sob a alegação de que ele fez lá uma promessa de compra e venda, efetuou os pagamentos e agora a própria construtora, a própria empresa empreendedora que loteou, que vendeu os apartamentos,
está se negando a outorgar a escritura pública. Essa mesma empresa, que é a ré na ação de adjudicação compulsória, ela pode agora apresentar uma reconvenção com um pedido de resolução contratual e reintegração de posse sobre o bem alienado, sobre a alegação de que o autor não efetuou todos os pagamentos relacionados a essa compra e venda e que, portanto, ele, diante da sua inadimplência, está dando causa à rescisão do contrato. Essa questão da rescisão do contrato, com reintegração de posse e, eventualmente, até acumulação com pedido de indenização por perdas e danos, essa pretensão da incorporadora ré na adjudicação compulsória será deduzida por uma reconvenção. E o autor passa a ser o réu da reconvenção. Reconvinte, reconvindo. E isso é perfeitamente possível na prática jurídica. Então, como não há nenhuma vedação expressa por lei, o procedimento da ação de adjudicação compulsória é um procedimento comum, é perfeitamente possível a reconvenção na adjudicação compulsória. É isso aí. Até a nossa próxima lição prática jurídica do dia. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.